Análise. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham na manhã deste sábado, 24 de setembro de 2022. Nós vamos juntos até às 11h30 e está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. E Cotricel, há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Na técnica, Eduardo e Fernando Barcelos e na produção, Bibiana Pinheiro. Você pode acompanhar o programa pela rádio CDN 93.5 FM, em nossos players pelo site ou aplicativo do Grupo Diário e também pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET. E, posteriormente, o programa também fica disponível no nosso canal do YouTube. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre o Setembro Amarelo, o mês dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio. E para a gente aprofundar mais sobre esse tema, é tão importante, né? Estão aqui conosco no estúdio 3 convidados muito especiais. A líder do grupo de pesquisa Cuidado em Saúde Mental e Formação em Saúde da Universidade Federal de Santa Maria, a Daiana Fogiato de Siqueira, que também é professora doutora do curso de enfermagem. Também o psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial Prado Vepo, o Alex Barcelo Monayar, que é conselheiro municipal de saúde também, e a assistente social da Policlínica Santa Maria Acolhe, a Risiere Busatti, que também é mestre em políticas públicas. Bem-vindos ao estúdio da Rádio CDN. Obrigado. Bom dia. A todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre indivíduos com idades entre 15 e 29 anos. É um tema bem sensível, né, e uma triste realidade que a gente vive, né, na nossa sociedade. E enquanto mídia, a gente tem obrigação de tratar desse tema, sempre com responsabilidade, de uma forma adequada também, orientando sempre as pessoas, né, para que, do melhor modo, a gente possa esclarecer e informar, né, o que não aumenta, de modo algum, o risco da pessoa vir a cometer o ato. Pelo contrário, quanto mais orientações a pessoa que esteja passando por uma situação, ou familiares, ou todos nós que nos deparamos e podemos nos deparar com essa situação, estejamos esclarecidos melhor, né? Então, por isso, a gente vai tratar sobre este assunto hoje. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha de conscientização a respeito da prevenção do suicídio e no Brasil foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, para conscientizar a população e promover a informação correta e, principalmente, incentivar as pessoas que estejam passando por momentos difíceis a buscarem ajuda. Então, para iniciarmos, né, a nossa conversa de hoje, eu gostaria de que a Risiere nos falasse, então, qual a importância, né, da gente trazer a discussão sobre esse assunto para a sociedade. Bom dia a todos, obrigado, então, pelo convite. Já tornando essa pauta, lembrar e esclarecer que a gente está com essa campanha, né, então, nacional também, Setembro Amarelo, mas que ela se estenda por todos os meses, né, em todos os espaços coletivos e, enfim, as academias, espaços, serviços de saúde, serviços de atendimento, para que a gente possa um pouco desmistificar, para informar, né, para deixar de ser tabu, né, as informações reais e sólidas sobre o cuidado, né, e promoção à vida, que é uma forma de prevenção do suicídio. Então, a gente falar que a importância de se falar, de se escutar, de se qualificar essa escuta entre os demais profissionais de saúde e em todas as esferas da sociedade, né? Porque
a informação é algo de dever de todos, né? De que falar sobre suicídio não é bobagem, né? Então, a gente precisa, sim, trazer os dados, apontar as informações, mas principalmente olhar de forma mais atenta a história de vida de cada indivíduo, né, na sua singularidade, dentro de um contexto social, econômico, nacional, o que a gente vem passando aí, tentar trazer numa conjuntura o que a pessoa está vivendo, né, e trazer as possibilidades dela poder dar voz para ela poder falar. Então a gente precisa sim, a gente fala assim, traz para a mídia, né, essa questão. A gente sim tem que falar, mas não tanto também enfatizar aquele modo operante fechado, de que se a pessoa tem ela age assim, ela tem tanta chance de suicídio. Então, a gente precisa ampliar o debate, o olhar e o cuidado. E sempre oferecer ajuda, sempre ao falar de suicídio, ao trazer para a mídia, ao trazer para os serviços de saúde, trazer também a opção que a pessoa pode ter e encontrar apoio, encontrar escuta qualificada, né, e encontrar possibilidade de viver, de promover a vida e o cuidado. Né? Certo. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Antônio Geraldo da Silva, ele afirmou que praticamente 100%, né, das pessoas que tentam ou cometem o suicídio têm alguma doença psiquiátrica diagnosticada ou não. Sobre isso, eu gostaria que o Alex, né, que é psicólogo, pudesse falar um pouquinho, quais seriam essas doenças mais comuns, né, apresentadas, então, nas pessoas. Por favor, Alex. Então, bom dia. De fato, assim, é muito comum em alguns transtornos, algumas doenças mentais, como, mais conhecido, depressão, bipolaridade ou transtorno de personalidade borderline também, são doenças em que, em um estado mais avançado assim, e sem tratamento, é mais comum de acontecer tentativas de suicídio. Mas nessa afirmação de 100% das pessoas têm uma doença diagnosticada ou não diagnosticada, acho que eu trago pro lado de que, com doença ou não, o suicídio é algo comum, que pode acontecer, a ideação suicida em momentos de crise, e que, assim, qualquer pessoa que vá no meu serviço, por exemplo, ela vai sair de lá com uma hipótese diagnóstica, mas ela não precisa levar aquilo pro resto da vida. Então, é comum para fazer um tratamento e até por questões até formais, assim, que tem uma hipótese diagnóstica, mas o suicídio, a ideação suicida, ela pode acontecer com qualquer pessoa em um momento de crise, vamos dizer, de um luto, de um problema no trabalho, na família, de um momento de isolamento. Bom, a pandemia foi uma situação que mostrou, né, como a convivência social é muito importante para a saúde mental das pessoas, e que a ideação suicida, ela pode acontecer e passar, né, e que é comum isso acontecer e que ninguém fique marcado, né, por ter passado por esse momento. Né? Acho que isso é algo que gostaria de deixar marcado. Assim. Certo. Uma pesquisa realizada em 2021 pela Vigitel Brasil e publicada este ano pelo Ministério da Saúde incluiu pela primeira vez a depressão. E o levantamento mostrou que 11,3% dos cidadãos brasileiros receberam o diagnóstico da doença, o que corresponde a cerca de 23 milhões de pessoas, né? Quase o dobro do número divulgado pela OMS em 2019, no caso antes, né, da própria pandemia, que indicava a existência de 12 milhões de brasileiros com a depressão. Devido à alta prevalência, a depressão ela é uma das doenças, então, como o Alex já falou,
das mais associadas, né, ao suicídio. A própria OMS considera que a depressão é a terceira doença mais incapacitante, né, do indivíduo. E diante do envelhecimento da população e das mudanças globais, né, previstas, então, a perspectiva é de que seja a doença mais incapacitante até 2030. Então, se já existe um grande número de pessoas com a depressão, a tendência é que esse número, infelizmente, ainda aumente, né, caso não sejam adotadas, né, medidas preventivas, né, antes disso. A ansiedade e a tristeza, elas são características normais, né, do ser humano, mas no momento que elas começam a atrapalhar a vida é que serve como um alerta, né, pra gente. E quem pensa em tirar a própria vida quase sempre dá algum sinal, mas a gente não é treinado, né, a saber e a identificar. Então, às vezes, as pessoas ao redor daquele indivíduo não se dão conta que aquilo ali é um sinal. Então, sobre isso, eu gostaria que a Dayana falasse um pouquinho sobre esses primeiros sinais que podem ajudar quem está próximo a alguém a identificar, servir como alerta. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar falando dessa temática tão importante. Realmente, a gente tem alguns sinais de alerta que nós falamos, como aquelas pessoas, né, que mudam o seu comportamento, começam a ficar mais isolados, retraídos, tanto isolamento familiar, da família, tanto no contexto social, para as crianças, adolescentes, estudantes, um baixo desempenho escolar, questão dos adolescentes também, do uso de roupas de mangas longas em períodos de calor, a questão do sono, né, uma insônia ou o sono excessivo, também são sinais de alerta. Outra questão também relacionada ao apetite, né, a questão do peso também, tanto da diminuição quanto o excesso, sem estar fazendo algum tipo de tratamento. Também algumas frases, né, que as pessoas podem falar que são indicativos, como eu preferi estar morto do que fazer tal coisa, ou preferi estar morto do que estar passando por essa situação, ou a melhor escolha para mim seria não existir mais. Então, são alguns sinais que nós precisamos sim estar em alerta. E aquele ditado, né, que a pessoa que quer se matar não avisa, é errado. Então, a pessoa sim, ela avisa. E são sinais de aviso que a pessoa está passando. Certo. A gente já vai seguir conversando sobre esse assunto e o análise vai para um breve intervalo. A construtora Jobim informa, já tem um novo Porsche Macan T para sorteio entre os compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições ainda mais facilitadas para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada a partir de apenas R$ 99.800. Saldo parcelado em 30 vezes com 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim com amor. Tem Oktoberfest, cultura e alegria. Santa Cruz te espera com a melhor gastronomia. Vai começar a festa no Parque da Oktoberfest. Vem comemorar e se divertir. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. O programa Bem Viver é um programa preparado especialmente para você que quer cuidar da saúde, quer dicas de nutrição, de alimentação, comportamento e muito mais. Você não pode perder o programa de saúde aqui da TV Diário, que a gente prepara todas as semanas para você. TV Diário, canais 526 e 26 da NET.
Pingão Bebidas abrange tudo o que você precisa em uma loja de bebidas. Inspiramos os nossos clientes a explorar e experimentar novos vinhos e aventurar-se em alguns espumantes, enquanto oferecemos sugestões para variadas bebidas. Nosso aplicativo é simples e prático, facilmente baixado gratuitamente no seu celular. Pediu, chegou, bebeu. O aplicativo Pingão Bebidas é obrigatório para quem está procurando o presente perfeito ou apenas quer consumir algo novo e emocionante. Temos bebidas para todos os paladares. E claro, deliciosos espumantes. Pingão. A festa começa aqui. De segunda a sexta-feira eu te faço companhia no Direto da Redação a partir das 9h30 da manhã aqui na TV Diário e nas nossas redes sociais. Ao vivo a gente traz as principais informações do dia e, é claro, tem a sua participação. Eu espero por você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Análise. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 24 de setembro de 2022. O Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece a nossa história junto aos associados e produtores rurais. Nós seguimos conversando com a professora Dayana Fogiato de Siqueira, com o psicólogo Alex Monayar e com a assistente social Risiere Busatti. Nós falávamos no bloco anterior, então, a temática, né, do nosso programa de hoje, o Setembro Amarelo. A gente trouxe a importância, né, de trazer esse tema para o debate junto à sociedade. Também falamos sobre as principais doenças, né, associadas a quem vem a cometer o suicídio, e sendo a depressão, né, uma das maiores causas. Também falamos sobre os primeiros sinais que servem de alerta para quando a gente se depara com a situação. E para a gente avançar no assunto, eu gostaria de perguntar então para o Alex, que após a gente identificar os sinais que a Dayana, então, citou ali da mudança comportamental ou algum outro alerta, né, que a gente identifique, como que a gente deve fazer enquanto cidadão, então, como que a gente pode ajudar aquela pessoa, Alex? Então, identificados sinais que normalmente são mudanças no comportamento comum da pessoa, assim, né? Por exemplo, uma pessoa que tem gente que fica meio isolada, não interage muito, e não necessariamente isso é um sinal de que a pessoa, né, esteja numa depressão, mas uma pessoa que tinha uma interação social regular, assim, com mais pessoas, e com os tempos começa a se fechar mais, recusa convites, posta coisas nas redes sociais estranhas, ou às vezes conversa com uma pessoa meio aleatória, assim, sobre qualquer coisa, só para tentar conversar, né? São alguns sinais que são também uma porta, né? Que a pessoa indica, até aponta. E acho que a primeira coisa a dizer é estar disponível. Estar disponível e não ter a pretensão de ter uma resposta para o sofrimento da pessoa. E o que quer dizer isso? Se a pessoa te fala, pergunta, tá tudo bem? Sim, bom, qualquer coisa, eu tô aqui à disposição, tu tem meu telefone, pode falar comigo agora a hora que tu quiser, se quiser sair fazer alguma coisa. E se a pessoa se abrir e falar mesmo o que está acontecendo com ela, o sofrimento dela,
Novamente, estar disponível, escutar, não precisa dar uma resposta. É a famosa escuta, e não somente ouvir, escutar. Exatamente. Disponibilidade, escuta, não é dar uma resposta e não ficar com medo do que pode vir, porque a pergunta e a pessoa falar vai ser já o processo, muitas vezes, que vai aliviar aquele peso. Ou seja, ela, quando dá os sinais, ela, de certa forma, está pedindo que alguém escute ela. Então, o processo dela ser escutada... Dela se permitir compartilhar o que ela está sentindo, exatamente. já é algo válido. Ela não está buscando uma resposta de alguém, ela quer poder compartilhar um peso que ela está carregando sozinha, assim. Que muitas vezes, na maioria das vezes, né, com tantas informações, a pessoa sabe o que na teoria até seria necessário fazer, mas muitas vezes ela não está nesse passo, ela simplesmente está paralisada, às vezes não sabe, né, como agir. Então, a parte da gente enquanto indivíduo seria essa, então, acolher, escutar sem um julgamento. Exatamente. Conversar com pessoas próximas para saber se estão notando aquilo também, para que, especialmente quem fica mais isolado, para que se forme uma rede de apoio em volta daquela pessoa de observação, assim, porque profissionais, mesmo profissionais que estão acompanhando uma pessoa, às vezes acompanham de mês a mês, de semana em semana, então as pessoas próximas são as que têm as maiores condições de observar o desenvolvimento e até dar o apoio para quando a situação começar a ficar complicada, assim, né? Colegas, amigos, familiares, vizinhos, são esses que podem estar no dia a dia observando o rumo que aquilo está tomando e também achar as brechas de tirar a pessoa daquela situação. Certo. E pela experiência de vocês também, né, enquanto serviço que vocês prestam, né, aqui na cidade, eu gostaria de perguntar para a Rizieri, então, no teu entendimento, assim, o que mais acaba levando a pessoa a atentar contra a própria vida? Tem um nível de limite, algo assim que identifique que ela chegou assim no seu limite, que ela não sabe mais o que fazer, como que funciona, como que se dá esse processo, né, mental e emocional da pessoa? Então, assim, na verdade, são um conjunto, né, é um conjunto de fatores. A gente leva em consideração, né, como eu tinha mencionado antes, a história de vida da pessoa, situações que ela esteja passando, e ela, ao falar, ela traz muito do sofrimento, e às vezes ela não sabe nem direcionar. Então a pessoa, ela tá num sofrimento, uma dor tão intensa, tão aguda, né? Qualquer um de nós podemos passar por isso, assim, através de perda de alguém, perda do trabalho, desamores, como a gente fala, né? O luto muito recente, ou questões lá do passado que no momento atual se tornaram um gatilho junto com outras questões. Normalmente é algo mais a longo prazo do que algo imediato, ou depende muito? Necessariamente, depende de cada pessoa. Por isso que quando a gente escuta, né, nós na saúde mental, a gente usa muito essa escuta e leva em consideração a singularidade, junto com o contexto social que ela vive e história de vida. Então, ao escutar, a gente não faz uma anamnese, né, uma entrevista, a gente vai conhecer. E esse acolhimento, essa escuta ampliada, que ela é feita por profissionais. Então, hoje em dia, a gente vê, inclusive, vendo estudos que não necessariamente é o psicólogo, é o psiquiatra. Então, é o enfermeiro, é o assistente social, é o pedagogo. Enfim, são profissionais que estão ali com a pessoa, que elas podem, ao escutar, abrir a possibilidade de acolher a história que aquela pessoa está trazendo. Muitas vezes tem pessoas com ideações e, né, tentativas prévias, né? Tem fatores que vão se entrelaçando, que tem a questão histórico-familiar, se outras pessoas da família também tiveram ou cometeram suicídio, não necessariamente que isso esteja ligado à questão genética, e sim de talvez uma forma de lidar com a vida e com um momento tão grande de dor, é aquele aprendizado de
não seria reprodução, mas, bom, o ensinamento que aquela família teve de como enfrentar certa dor, que ela é tão grande que não há mais esperança. A gente sempre fala que quando a pessoa chega, né, com a fala ou com a tentativa, né, de acabar com a sua vida, é porque ela está num momento realmente que ela não consegue assimilar o que tem valor, o que é. E aí alguém falar, essa escuta qualificada, por isso que a gente diz que é importante ter empatia, não é dizer, não faça isso porque isso, vale mais a pena viver. É muito perigoso essa frase que a vida, né? Vale a pena mais viver, pensa no teu filho. É difícil, tem que ter muito cuidado, porque a pessoa, ela tá num momento que ela não tá conseguindo assimilar o que tá acontecendo, ela só tá com uma dor tão interna que ela quer dar fim na dor, e a fim na dor, às vezes, é fim na vida, né? Então, a gente percebe inúmeras situações. Então, cada momento que a gente faz essa escuta e conversa, bom, então vamos acessar essa família. Muitas vezes as pessoas não têm família, né? Ou têm, e elas não têm, não é como uma rede de apoio. Então, a questão da solidão, de se sentir só, nesse sentido de eu não tenho por que estar aqui, né? Por que eu vou estar aqui? Então, a gente dizer no serviço, ou um profissional, ou na escola, né? Ou no teu trabalho, um colega teu tá passando por isso, você precisa de mim, bem como a Alex falou assim, precisa de mim, eu estou aqui, você quiser conversar, você precisar que eu te leve a algum lugar pra gente conversar, é estar presente, né? Não direcionar para, você vá pra igreja. Às vezes as pessoas usam, né, a questão religiosa muito como uma ajuda, às vezes é um caminho. Vai muito da questão de cada um, de como que ela se identifica e aceita aquilo. Como que vai ser terapêutico para ela. E ela chega, né, nesses lugares, às vezes quando ela tá nessa crise, nessa tentativa, quando ela já tentou, e quando ela tá pensando, né, a gente leva em consideração também as pessoas que têm vozes, escutam vozes, então a gente tem que ver essa voz, é uma voz de comando. Quando vê, você tá tendo alguma alucinação, a gente tenta entender, ou você percebe que às vezes essa voz de comando é uma voz interna do sentimento dela, não é que ela esteja realmente ouvindo, né? Então a gente tem que estar atento a isso também. Sim, a espiritualidade vem como um complemento muitas vezes, mas que não pode, dependendo do caso, para algumas pessoas, claro, pode funcionar, mas sempre aliada também à parte da ciência ali, junto um profissional, às vezes uma utilização de um medicamento, né, e uma terapia, tudo em conjunto, né, não somente isoladamente, né. E quando ela traz que isso é importante para ela, né, não nós, ou o profissional, dizer, procure tal igreja. E quando ela fala dela, por isso que aquela escuta é importante, ela fala que é um tempo, quando ela estava bem, né, quando ela estava se sentindo bem, onde ela ia, o que ela fazia, você consegue, quem sabe, vamos pensar como retomar esses passos. Ela está numa situação de sofrimento que ela não consegue ver perspectiva para retomar, né, fazer aquilo, assim. Certo. Nós vamos ter que ir para mais um intervalo e já voltamos. O projeto Expressando Arte da Fundação Ângelo Bozzetto está em sua 11ª edição. Desde sua criação, já proporcionou desenvolvimento cultural para mais de 3.000 crianças e adolescentes da região. As inscrições estão abertas e você que tem entre 4 e 18 anos poderá participar gratuitamente. São oficinas de balé clássico, técnicas circenses, aulas de percussão, jazz e dança contemporânea nos municípios de Restinga Seca, Silveira Martins e Faxinal do Soturno. Participe! Você pode vivenciar na prática a arte da música, da dança e também do circo. Maiores informações no site da Fundação. O projeto Expressando Arte é realizado pela Fundação Ângelo Bozzetto, com produção cultural de LC Vila Nova Projetos Culturais, patrocínio da Nova Palma Energia e financiamento do Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Conexão Empresarial, com Maristela Moura. Todos os finais de semana, eu, Maristela Moura, recebo convidados que contam sobre suas trajetórias pessoais e profissionais. O Conexão Empresarial ocorre aqui na TV Diário todos os sábados e domingos a partir das 9h30 da manhã. E eu espero você. Conexão Empresarial, com Maristela Moura.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. De segunda a sexta-feira, você acompanha ao vivo a segunda edição do Sala de Debate a partir das 7 horas da noite. Eu e os convidados te esperamos para debater os principais assuntos aqui na TV Diário e também na Rádio CDN. Até lá! Hoje nós vamos mostrar um pouco mais da variedade de produtos que você encontra na Tudo em Grãos de Santa Maria. A linha de misturas da Tudo em Grãos é indicada para quem ama a praticidade e não tem tempo a perder. Sem aditivos e feitas à base de ingredientes naturais, elas são rápidas e fáceis de preparar, além de serem muito saborosas e nutritivas. Em nosso granel, contamos com opções de chocolate zero açúcar, zero glúten, zero lactose e ainda opções veganas para você comer sem culpa. Sem contar nas granolas, que além de serem uma ótima forma de incluir as oleaginosas na sua alimentação, possuem fibras e gorduras do bem. Para aqueles que treinam e precisam de um aporte maior de proteínas, contamos ainda com Whey Protein no nosso granel, nos sabores baunilha e chocolate, além da linha completa de Super Coffee, que aumentam a sua performance durante o treino. Propósito que prioriza a qualidade de vida. Isso você encontra na Tudo em Grãos Santa Maria, na rua Dr. Bozano 976. Análise. Voltamos com a análise deste sábado, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece a nossa história junto aos associados e produtores rurais. Conosco aqui no estúdio da Rádio CDN, a professora Dayana Fogiato de Siqueira, o psicólogo Alex Monayar e a assistente social Risiere Busatti. Dando andamento, então, ao nosso tema do Setembro Amarelo e da conscientização à prevenção ao suicídio, eu gostaria agora de perguntar para a Dayana, porque eu tenho aqui um dado que o Relatório Mundial de Saúde Mental de 2022 da OMS revelou que apenas no primeiro ano da pandemia, 53 milhões de pessoas desenvolveram a depressão e 76 milhões tiveram ansiedade, com alta de 28% e 26%, da incidência desses transtornos. Gostaria de perguntar, então, para a Dayana se ela também considera que a pandemia intensificou, a incidência não só desses transtornos, porque isso já está ali mostrado no dado, mas em relação aos casos de suicídio. Então, devido a esses dados, e pensando todo nos fatores de risco, com o isolamento social, a questão do luto, da perda de pessoas próximas,
que foram vivenciadas durante a pandemia e também muitas famílias, muitos trabalhadores perderam o emprego. E a outra questão é outro fator que a gente tem muito importante, essa questão da perda do emprego, principalmente para o sexo masculino, e pensando no Rio Grande do Sul, que tem uma cultura muito machista ainda. Então, vai ao encontro desses fatores que podem sim justificar um aumento dos casos de suicídio durante a pandemia e causados pela pandemia. Certo. E também a gente falava, né, ali no bloco anterior, a Rizieri falava sobre, e o Alex também falou, em como a gente, enquanto cidadão, pode acolher e lidar com essa situação quando a gente se deparar, mas a busca, né, por ajuda profissional, seja de um médico psiquiatra ou psicólogo ou um outro, como a Rizieri falou, um outro profissional, né, da área de saúde, ela é fundamental, né, e é um dos primeiros passos para que se possa avançar, então, na tentativa de melhora, né, da saúde desse indivíduo. E somente após uma avaliação é que pode ser dado um encaminhamento correto, né, para essa pessoa, indicando, né, o que seria mais adequado para ela fazer. Mas a gente sabe que existe também um receio muito grande da pessoa buscar ajuda, né, tanto da parte dela em buscar ajuda quando ela identifica, às vezes ela não identifica, ela acha que aquilo que ela está sentindo vai passar, reluta, né, a gente mesmo às vezes está com uma dor aqui, diz, mas eu vou esperar até semana que vem, não vai no médico. Isso também se dá com sintomas que não são físicos, né, que são muitas vezes mentais e emocionais. Então eu pergunto para o Alex, o que ele pode nos dizer sobre essa parte, assim, do preconceito, né, que as pessoas têm hoje, claro, num grau bem menor, as pessoas já buscam por ajuda. Até esses dias eu estava lendo uma outra reportagem que o próprio gênero masculino começou a buscar mais ajuda, que antes era bem pouco, né, mas que ainda precisa avançar muito. Então, nesse sentido, Alex. Bom, primeiro, assim, Rio Grande do Sul, né, o estado com maior índice de suicídio do país. Eu estava olhando uma matéria da Gaúcha de 7 dias atrás, que na nossa região aqui é 17,8 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes, o que é quase o triplo da média nacional, o que é algo... Venâncio Soares é a cidade com o maior índice no Rio Grande do Sul. Traz muito essa questão dessa cultura mesmo, machista, do homem que não pode sofrer, que não pode chorar, não vai buscar ajuda. Ligo isso também em Santa Maria, especialmente a uma atenção básica fragilizada, no caso, seja pelo que foi a pandemia e sobrecarregou demais os serviços, seja pela falta de serviços, que faz com que as pessoas, na maior parte, vão buscar a assistência à saúde quando estão muito mal. Isso se vê nos dados do PA, que a maior parte dos casos que vão para lá poderiam ser tratados na atenção básica ou mesmo em serviços especializados, assim como o CAPS, que eu trabalho, o ACOLE, em que as pessoas chegam lá quando estão muito mal, assim, com planejamento suicida. Então, não existe uma cultura de buscar atenção à saúde mental quando ela está começando a se dar sinais de adoecimento, né? Já é quando já está num grau mais avançado, muitas vezes. Claro, porque assim, ela está trabalhando e ela não vai faltar ao trabalho e colocar um atestado de que ela foi no serviço de saúde mental, porque isso gera preconceito da chefia, isso se espalha para os colegas. Daqui a pouco alguém mais preconceituoso acha que é uma bobagem, porque ainda, infelizmente, tem gente que pensa desse modo, né? Claro, é vagabundo, não quer trabalhar. Então, existe uma cultura muito forte ainda de que a depressão é falta do que fazer, sabe? E quando, na verdade, se tu vai ver, tem um outro lado que pessoas entram em depressão pelo excesso do que fazer. A pessoa está tão atarefada, tão cheia de coisa, e ela ocupa o sofrimento dela com coisas para fazer até que o momento ela explode, né?
Certo, só para completar ali os dados, né, que tu trouxe também da reportagem que tu disse que acompanhou, nos últimos anos, né, como tu falou, então o Rio Grande do Sul se tornou o estado com a maior incidência, né, de casos de suicídio no país, conforme os dados de 2020, que são os últimos que a gente tem fechado até o momento, os de 2021 ainda a gente não tem fechado, só vai ter no fim deste ano, né. A média de ocorrências foi de aproximadamente 4 mortes por dia, né? E conforme a Secretaria Estadual da Saúde, entre 2018 e 2020, que é o dado mais recente, 4.085 suicídios foram registrados no estado. E aqui alguns dados de Santa Maria também eu vou trazer para a gente, para ver como a realidade não está longe, a realidade está bem ao nosso lado, junto conosco, né, muitas vezes. Conforme a Prefeitura, em 2020, Santa Maria registrou 33 óbitos, em que a causa foi constatada como suicídio. Em 2021 foram 30, e de janeiro a agosto deste ano, agora em 2022, 36 mortes. Então, foram só nesses primeiros meses Primeiros não, porque a gente já está em, né, foi até agosto esse dado, já teve mais do que num ano inteiro, né, antes. Então, realmente, são muitos casos que acontecem, né? Então, é uma realidade que está aqui. É importante que a sociedade aceite que essa é a nossa realidade, né? Que não concorde, mas que aceite e encare, né, o que vem acontecendo, para que mais políticas públicas também, né, e mais ações sejam feitas para que esse número não venha a aumentar, porque não é um número, né, são vidas. Foram 99 vidas aqui no município perdidas por questão do suicídio, né, só desde 2020. Então, eu gostaria também de conversar com vocês, começando pela Risiere, quais os principais desafios, né, que ela observa. Aqui, vamos trazer para a nossa realidade aqui, então, né, para Santa Maria, seja em questões públicas ou enquanto sociedade mesmo, né, da gente também, me coloco nesse lugar da gente não estar preparado também, enquanto cidadão que não é da área da saúde, para lidar, né, com esses casos. Por favor. Olha, acho que todos vocês vão concordar que um dos grandes desafios, assim, que a gente vem percebendo realmente é implementação de políticas públicas, ampliar a oferta de serviços de atendimento à saúde, né? Assistência à saúde, assistência social, de outras políticas, habitação, educação. Porque no momento que uma dessas questões bate na vida da pessoa e aquilo fica né, ressonando na vida dela, aquilo pode ser um gatilho, realmente a falta, a inexistência desse recurso, de acessar esse recurso, aquilo gera um gatilho muito grande, né, um sofrimento muito grande, que até em algum momento ela chega a poder cometer suicídio, ou pensar, ou querer não viver. Uma pessoa com uma qualidade de vida maior e com mais acesso às coisas, talvez seria também algo que... Existem incidências de que as pessoas que estejam em maior vulnerabilidade social, com menos acesso a políticas e recursos para cuidar da sua vida, cuidar dos seus filhos, cuidar da saúde, de que essas pessoas estejam mais propensas a estarem em sofrimento mental, né? E aí, sofrimento mental se amplia, aí acabam com excesso, uso abusivo de álcool e outras drogas, para aliviar essa dor, né? Acabam desenvolvendo outros transtornos, né? Então, ansiedade, depressão, né? Mas que esse desafio de se implementar profissionais, ações, estratégias, inclusive lá no postinho que a gente fala, né? A gente fala atenção básica, mas é o postinho, é quem está no seu território. O que a gente tem no território da gente, né? As pessoas que têm mais acesso, mais recurso, elas também, elas sofrem de um outro fenômeno, né? É aquilo de que tá tudo bem com a minha vida, por que eu tô reclamando?
E aí o tabu de eu tô louca, aí o tabu da loucura, ou está enfrentando o excesso de demanda do trabalho, da criação, da exigência que o mundo traz para que sejamos melhores pais, melhores profissionais, melhores isso. E aí gera esse sofrimento, né? A pandemia, ela foi sim um gatilho muito grande, não só no momento, ela está sendo agora, a gente está percebendo o respingo da pandemia neste momento passado, né? Com os lutos, as perdas, às vezes famílias perderam os provedores, a mulher, a chefe de família, o pai, a mãe, o filho perdeu. Então, isso desencadeia os sofrimentos, né? E se a pessoa tinha pré-existente outros sintomas, eles se agravam. Sim. Né? Então, o desafio é a gente perceber e lutar por acesso, né? Ajudar a pensar de que lugar a gente quer, que território a gente tem, que ações a gente pode ofertar para uma pessoa que está em sofrimento, né? Ela não tem condições, não tem recursos, ou se tem, falar sobre, você não está louca, você está exausta, né? Certo. Nós vamos ter que ir para mais um intervalo, tá? Passa muito rápido, nós já voltamos. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. De segunda a sábado, você confere os principais fatos que marcaram o dia em Santa Maria e região. Acompanhe a previsão do tempo, esporte e muitas outras notícias no Jornal do Diário, a partir das 6 horas na TV Diário e Rádio CDN. Olá, sou Diego Godoy, consultor imobiliário. E hoje sou sócio da Braver Imóveis aqui em Santa Maria. A Braver nasce com o intuito de tornar prazerosa a jornada da busca do imóvel. Afinal, nós somos especialistas em bem-estar. Olá, me chamo Yuri Dias, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Santa Maria e hoje me torno sócio proprietário da Braver Imóveis. A Braver traz um novo conceito para a cidade de Santa Maria, o conceito de unicidade, unindo pessoas a imóveis. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados. Faz sentido cuidar da sua saúde mental para viver mais e melhor? Se é importante para você, é assunto aqui para nós. Não perca o programa todo domingo às 11 horas da manhã na TV Diário e na Rádio CDN. Faz sentido não perder os nossos assuntos. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A noite do dia 17 de agosto foi marcada pela realização da 5ª edição da Confraria do Salto Alto.
evento que é realizado pelo Grupo Diário desde 2014. Este ano, o evento carregou a assinatura da revista Persona. Reencontros, boas conversas, risadas e um desfile de modas realizado pela loja Domitila fizeram parte da confraria. O destaque foi a participação do ator e apresentador Luciano Zafir em um bate-papo mediado pela jornalista Kellen Caldas. Ele falou sobre a vida pessoal, profissional, família e saúde. Música boa e animação também não faltaram, além de pratos deliciosos e espumantes que foram servidos ao público presente. O evento busca a integração e troca de experiências entre mulheres. Mais uma vez, a noite encantou as participantes e agora ficamos na expectativa da próxima edição. Análise. Voltamos com o último bloco do programa Análise deste sábado, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Hoje, com a participação aqui no programa da Dayana Foguiato de Siqueira, do Alex Monayar e da Risiere Busatti. E para darmos andamento, então, no nosso programa, eu gostaria de perguntar para a Dayana quais os desafios também que ela vê a necessidade de serem enfrentados aqui no nosso município. Eu corroboro com o que a colega falou, desses desafios enquanto às políticas, enquanto aos serviços, não da saúde, e de outras políticas, e complemento ainda na questão da qualificação dos trabalhadores da saúde mental. A qualificação, quando a gente fala naquele serviço de saúde mental, profissionais que estão habilitados para trabalhar lá, profissionais que tenham uma qualificação. E também a própria questão do estigma ainda é um desafio muito grande. As pessoas compreender que está tudo bem se ela não estiver bem num dia, que está tudo bem, que ela pode melhorar e que também ela não precisa ser a melhor pessoa, que ela não precisa estar todos os momentos apresentando felicidade, apresentando só coisas boas. Então, ela pode ter os momentos dela de tristeza e está bem. Então, é um dos outros desafios que a gente tem. Essas questões que eu gostaria de acrescentar. Certo, obrigada. Uma outra questão também, já me aconteceu, né, isso, e talvez ninguém está livre de que isso não venha acontecer também. Gostaria de perguntar ao Alex, no momento que eu me deparo, você já explicou sobre quando alguém vem nos contar, né, se aproxima de nós, que a gente percebe, mas quando a gente se depara com uma situação de risco iminente, que é onde a pessoa esteja ali pronta para tirar a sua vida, como que a gente deve agir? O que a gente deve fazer primeiro para ajudar aquela pessoa? É chamar o resgate, é se aproximar? O que seria assim, o mais adequado, menos danoso, né, para aquela situação, Alex? Bom, tu já colocou os primeiros passos, assim, se aproximar da pessoa, se conectar com ela, manter esse canal de comunicação, de empatia. De novo, não precisa dar uma resposta, não minimiza o sofrimento da pessoa, só escuta ela, pergunta ela, porque ela tá ali, porque ela realmente está no desespero para acabar com uma dor. E tu dá um meio para que essa dor possa ser falada, vai manter a pessoa ali em contato contigo. Enquanto isso, chama o SAMU, se puder pegar e levar ela para o pronto atendimento ou para a UPA, também pode ser. Se conseguir tirar ela ali da situação. Se conseguir tirar, faz isso. Se tiver, por exemplo, já aconteceu comigo, com outras pessoas também, num grupo de WhatsApp, alguém fala que tá para se matar, e aí então alguém entra em contato com essa pessoa, ligue, se não atende o telefone, fala só pelo WhatsApp, fica falando pelo WhatsApp, busca se ela tem algum colega próximo, alguém que mora próximo, se tem algum familiar, ou seja, aciona uma rede de apoio na volta dela para que vá atenuando aquele momento de sofrimento pela escuta e pelo carinho, pela atenção das pessoas na volta, né? Isso é algo assim do mais imediato, né?
Seria isso, então, que a gente poderia fazer de mais rápido, então, para ajudar. Sim. Tá. E agora, a gente já está chegando ao fim do programa. Gostaria também, né, para quem nos ouve, quem está passando por alguma situação, assim, seja consigo mesmo, que tenha se identificado com algo que a gente disse aqui de sinal, ou que a partir disso identificou em algum familiar, em algum amigo, né? Quais os serviços que a gente tem aqui em Santa Maria, como que a pessoa pode, então, buscar uma ajuda, como que funciona isso através do Sistema Único de Saúde aqui do SUS. Então, vocês que estão dentro do meio e que atuam, eu gostaria que um de vocês explicasse, assim, qual o primeiro passo, se é ir num postinho, se é ir num CAP, se existe algum outro projeto. Quem que poderia daí falar, por favor? Eu posso contribuir. Primeiro que, se a pessoa está com esses sinais de adoecimento mental, o acesso preferencial é no posto de saúde. Falar com o agente comunitário, ir na triagem do posto, falar com a enfermagem. Ali a pessoa se espera que ela tenha um acolhimento. E se o caso for mais grave, precisar de um atendimento psiquiátrico, ou mesmo se for uma questão urgente, o posto pode encaminhar para o PA, dar todas as orientações necessárias para a pessoa, né? Então, posto de atenção básica é a porta preferencial. Tem alguns postos que também têm grupos, né, seriam grupos de apoio, eu posso dizer assim, esse termo, que já tratam, né, da saúde mental, realizam encontros, Exatamente. Tem residência multiprofissional da saúde mental em vários postos na cidade, e aí tem grupo de saúde mental, né? Então, existe esse recurso em algumas unidades. Também os CAPs têm acolhimento aberto. Então, qualquer um dos CAPs, a pessoa vai lá ver como é que funciona o acolhimento, que dia que vai, mesmo que a pessoa não seja um caso grave e persistente, que é o caso de CAPs, ou esteja com um problema de dependência de álcool e outras drogas, assim, ela pode ir lá, ela vai ser acolhida. E vai receber o direcionamento. Também tem o Acolhe, Santa Maria Acolhe, que também é um acolhimento de portas abertas, que vai dar uma atenção para essa crise, especialmente para pessoas que não têm um histórico de transtorno ao longo da vida, mas que por alguma situação da vida que é comum, esteja no momento de crise e que vai ser atendida e vai passar por aquilo, vai seguir a vida dela, né? Brevemente, então, alguns segundinhos, aonde fica o Acolhe, como que funciona o atendimento lá, Risieri? Então, o Acolhe, Santa Maria Acolhe, até metade de outubro está ainda na rua 13 de maio, número 35, e a gente tem o Instagram, Acolhe SM, as pessoas podem pedir ali também, tem o WhatsApp, né? Pra gente, o primeiro momento a pessoa vem com encaminhamento da atenção básica, né? Então os nossos horários de atendimento das 8 ao meio-dia e da 1 às 5, de segunda a sexta, né? Daí a gente vai dar informação para a pessoa, para receber, para ver o acolhimento. A gente acolhe no momento que a pessoa chega, mas a gente vai dar o direcionamento conforme o dia, né, a demanda ali, vai agendar, vai marcar psiquiátrica, consulta psiquiátrica se ela precisar, ali mesmo, redirecionar para a rede, se não for para ali. Tá, certo, sim. Também um serviço CVV, 188, é muito importante, é 24 horas, são pessoas capacitadas para lidar com o momento de crise. A pessoa que estiver sozinha na noite pensando em suicídio pode ligar para lá, vai receber escuta. Então 24 horas, né? 24 horas. 188. 188 CVV. Muito importante. O programa Análise deste sábado, então, vai chegando ao fim, né? Espero que a gente tenha esclarecido, trazido, né, ainda mais informações sobre esse tema tão importante que é a nossa realidade, né? Gostaria de agradecer pela participação e disponibilidade de vocês, tá? Estiveram aqui conosco, então, a Dayana Fogiato de Siqueira, né, que também é professora e doutora do curso de enfermagem e atua no grupo de pesquisa Cuidado em Saúde Mental, Formação em Saúde, né, da Universidade Federal de Santa Maria. O Alex Monayar, que é psicólogo no Centro de Atenção Psicossocial Prado Vepo e conselheiro municipal de saúde. E a Risieri Busatti, que é assistente social da Policlínica Santa Maria Acolhe e também mestre em políticas públicas. Muito obrigado, então, a vocês. O Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30, aqui na Rádio CDN, na TV Diário, através dos nossos players no site e aplicativo. E fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.